Ahora vamos a empezar con la ponencia número 9 sobre ciudades humanas, inteligentes, creativas y sostenibles, un nuevo paradigma para el desarrollo de las ciudades en esta nueva era, a cargo de André Gomide, que nos visita desde Brasil. Ahí podemos ver perfectamente la presentación. Muchas gracias. Então, vamos falar de TICs, como as cidades humanas inteligentes, criativas e sustentáveis. Não vou me apresentar porque Paola já fez muito bem. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento econômico no mundo, a história do desenvolvimento econômico no mundo. De onde venimos, né? Todos vocês conhecem Alvin Toffler, que escreveu um livro chamado Las Tres Olas, e que nos ensinava que o mundo passou primeiro por la onda da agricultura, quando houve muitas transformações no mundo. Depois passamos por la ola da industrialização. E finalmente, no final do século XX, la ola de tecnologia. Em 2016, no Fórum Econômico de Davos, nos disseram que estamos agora em la quarta ola, que é a ola digital, com a robótica, a nanotecnologia, a biotecnologia, inteligência artificial, internet das coisas e cidades inteligentes. Cidades inteligentes é um mercado que movimenta em torno de 1,3 trilhões de dólares todos os anos, só as cidades inteligentes. Portanto, um mercado muito forte. E como será o futuro? Venimos nestas 4 ondas e como será o futuro? O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, nos dijo certa vez que em 30 anos não haverá mais trabalho como lo conhecemos. E isso já ha começado, nisso não há surpresas, mas sim surpreendidos. Basta ver como em diversos trabalhos as pessoas estão sendo substituídas por robôs, por máquinas, por aplicações, etc. Então, se não vai haver trabalho, como vai viver a gente? Nós vamos ter 2 grupos. Um grupo de quem tem conhecimento e outro grupo de quem não tem conhecimento. E quem tem conhecimento vai ocupar os poucos trabalhos que temos. Quem não tem, o governo terá que sustentar, porque isso acabará, vai sair mais barato, né? E o governo vai ter dinheiro para isso, cobrando impostos às grandes multinacionais digitais, que são o famoso GAFAM. GAFAM é a sigla para Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. As 5 grandes empresas que recebem trilhões de dólares todos os anos ao redor do mundo e não pagam impostos quase em lugar nenhum. Então, bueno, eu falei de onde venimos, para onde vamos e como é nossa realidade imediata. Hoje já temos em nossas cidades a internet das coisas, o que chamamos de indústria 4.0 e as cidades 2.0, que são as cidades digitais. Isso todo está criando no mundo um novo paradigma. Nós vivemos durante todo o século XX, 19, 20, uma lógica de la mais-valia, uma lógica de lucro. Passamos por la Revolução Industrial, por la Revolução Francesa, por la Revolução Tecnológica. Era uma era de muita competição, de muitas guerras, muita
uma busca desenfreada por el lucro, né, por el capital. Pero agora, se a máquina substitui o homem en el trabalho, a máquina trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e para a máquina, a lógica de la mais-valia não é verdadeira. Então, hoje estamos numa nova concepção, numa nova era, que é a era do conhecimento, que ha venido com a revolução digital, com a inteligência artificial, com a internet de las coisas. Como eu falei, as pessoas que vão ter conhecimento são as pessoas que conseguirão ocupar os poucos trabalhos que vão a existir no futuro próximo. O conhecimento é a grande capital do siglo XXI. Já falamos sobre isso desde o final do siglo XX. E conhecimento vem formado por dados e informação. Como é o processo, então, que estamos vivendo hoje? A digitalização de cidades, temos muitos dados. Com a internet das coisas, temos também muitos dados. E qual é o resultado? O famoso Big Data, uma quantidade enorme de dados que precisam ser trabalhados para gerar conhecimento. Então, qual é o segredo? Transformar os dados em informação, transformar a informação em conhecimento para transformar o conhecimento em capital. E qual é o problema? O problema é que os dados e a informação são só de grandes empresas ou são de todos nós outros? Esta é a grande questão. Solamente as grandes empresas vão a ter nossos dados e vão ganhar muito dinheiro com isso e vão continuar dominando o mundo como era no século XX, ou nós vamos lutar para que os dados estejam abertos e disponíveis para todos nós, de uma forma que possamos ter um equilíbrio maior em la geopolítica mundial. A solução para isso está em las cidades. O Papa Francisco reuniu prefeitos, eu não sei como habla prefeitos em espanhol, mas são os que fazem a gestão de las cidades, os prefeitos, alcaides, eu creio que chamam vocês. O Papa reuniu para dizer que a solução para este problema estava em las cidades, estava em las pessoas. Então, nós precisamos mirar a cidade de forma integrada. Precisamos ter plataformas que sejam interoperáveis e precisamos ter dados e informação transparentes e disponíveis para todos. A solução, portanto, está em las TICs, las cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, que é a cidade que integra todo. Como é a evolução do conceito de cidades inteligentes para as ditas TICs? As companhias de TIC, tecnologia de informação e comunicação, desde o século XX, já sabiam que o ouro do século XXI, o conhecimento, estava em las cidades, estava em las pessoas. Então, começaram a transformar as cidades em cidades digitais, ponendo câmeras de vídeo monitoramento, ponendo os smartphones, os sensores, etc. Em Europa, por volta de 2009, 2010, o ano de 2009 a 2010, os europeus perceberam que as companhias de TIC estavam se apropriando de los dados e de las informações de las pessoas, e as pessoas não estavam ganhando nada com a cidade digital. Então, entenderam que era necessário fazer uma integração
entre todas as tecnologias disponíveis em las ciudades, e nasce ali, então, o conceito de cidade inteligente, a cidade que integra as tecnologias para que se possa ter uma boa gestão da cidade e para que se possa disponibilizar os dados para todos. Depois perceberam, por volta do ano 2013, que era necessário também que as pessoas fossem incluídas em todo o processo de discussão da evolução da cidade, que não poderia ser apenas pela tecnologia o desenvolvimento, o desenvolvimento de uma cidade como cidade inteligente. As pessoas precisariam participar em um processo que se chama co-criação. Portanto, a sociedade, a população necessita, junto com a administração da cidade, debater, discutir e criar em conjunto aquilo que vai a ser para a sociedade. Depois, com o ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, com a ISO 37122, que é a ISO específica para cidades inteligentes, e com a teoria de 5 camadas, que é uma teoria desenvolvida por nosso Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, e mais com o desenvolvimento da economia criativa, nasce o conceito de CHICS, cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. As 5 camadas das CHICS são: a primeira camada é mais importante, as pessoas que devem participar de todo o processo de construção de uma CHICS. A segunda camada é o subterrâneo das cidades. É necessário ter galerias técnicas, a tubulação de água, de esgoto, todo sensorizada, para que se pueda ter um controle do subterrâneo das cidades mais apropriado. A terceira camada é o suelo da cidade, com todos os aspectos urbanísticos, de construções sustentáveis, etc. A quarta camada é a infraestrutura tecnológica, especificamente com um parque de iluminação pública inteligente, com a fibra óptica e com um centro de operações da cidade. E a quinta camada são as plataformas de gestão, como Internet das Coisas, inteligência artificial, blockchain, para que se pueda fazer uma boa gestão da cidade. Então, essas são as 5 camadas que necessitam ser trabalhadas para que as CHICS possam se desenvolver. Não só as 5 camadas, mas também é necessário mirar as 6 dimensões das CHICS, especialmente a economia inteligente, a mobilidade inteligente, o ambiente inteligente, as pessoas inteligentes. As pessoas são tanto uma camada como dimensões, uma vida inteligente e uma governança inteligente. Então, são as 6 dimensões junto com as 5 camadas que se pode mirar a cidade de maneira integrada, de maneira holística, para que se pueda desenvolver um bom projeto de cidade humana, inteligente, criativa e sustentável. E como implementar uma CHICS? Há um passo a passo que para fazer a implementação. Primeiro, é necessário uma alinhação com o município, né? A administração do município precisa entender a importância deste desenvolvimento da cidade e querer fazer com nós este programa. Segundo, é necessário construir um conselho estratégico de CHICS, este conselho estratégico para ajudar a pensar e tomar as decisões importantes para o desenvolvimento das CHICS ao longo do tempo.
Terceiro, é importante ter uma unidade de gestão CHICS. Esta unidade é para, em termos operacionais, organizar todos os sectores da administração da cidade, para que puedan, para que o projeto seja um projeto que efetivamente se desarrolle de maneira integrada. Quarto, é necessário um pacto de integridade entre todos os atores, todos os stakeholders da cidade. Quinto, uma instalação do NACI. NACI é o núcleo de ativação e de sustentabilidade de las CHICS, né? É uma plataforma que nós desenvolvemos e que ajuda a administração da cidade a desenvolver este projeto ao longo do tempo. É necessário fazer um plano estratégico de las CHICS para que ao longo do tempo se tenha a direção do que vai ser. É necessário ter um plano de ação, um pressuposto estimado, porque obviamente é um projeto que custa muito dinheiro, então é necessário estimar um pressuposto para ter uma estratégia de implantação. Depois se pode fazer a implementação de uma aplicação chamada Connect, que é uma aplicação que põe todos os serviços de la cidade em uma única aplicação, na palma das mãos da população, né? É necessário fazer investimentos para que tenhamos um bom governo eletrônico. Depois se parte para laxações, seguimento e retroalimentação de todo este processo para os ajustes necessários. Acá em Brasil, nós estamos fazendo este trabalho e chamamos Programa de Transformação Inteligente. Este é nosso equipo com algumas personalidades que são bastante conhecidas em nível mundial, como, por exemplo, Jaime Lerner, que é um dos melhores urbanistas da história, isso publicado por la revista Time, Ana Carla Fonseca, que é consultora da ONU, Clóvis de Barros, enfim, são pessoas da Universidade de São Paulo, da Universidade de Brasília, todos especializados nesse processo de transformação de cidades em cidades inteligentes, em CHICS. Esta é uma arquitetura para a implantação de uma CHICS. Temos uma parceria com a delegação da União Europeia em Brasil, com o Banco do Brasil, com a Universidade de Brasília e com a USP, Universidade de São Paulo. IbraCHICS é a marca de nosso instituto. Então, se nós desarrollamos primeiro um plano mestre de la esquerda para la derecha, um plano mestre de cidades humanas inteligentes, criativas e sustentáveis, junto com a administração, junto com os stakeholders da cidade. Hacemos todos os trabalhos em 5 camadas de 7 dimensões e entramos com todas as tecnologias de informação, tecnologia social, inteligência artificial, investimentos, o ambiente de construção, certificação, as parcerias com o terceiro setor, sociedade civil, setor público, setor privado, academia, para trabalhar na cidade o ecossistema de gestão, o ecossistema territorial e ambiental, o ecossistema social e econômico. Tudo isso com o apoio do NACI, que é a plataforma, nossa plataforma de operação. Esta é a arquitetura para a implementação de uma CHICS. Todo isso está para dizer para vocês que a cidade inteligente não é e não pode ser somente tecnologia, onde se está tentando fazer cidades inteligentes apenas com tecnologia, não está funcionando em médio prazo. Então é importante que a cidade seja vista
de maneira integrada, de maneira holística, e que muito mais do que uma cidade inteligente, tenhamos as cidades humanas, inteligentes, criativas e sosteníveis. Este é o site de nosso instituto, redebrasileira.org. Este é um livro que foi lançado este ano com as principais personalidades e especialistas neste tema em Brasil e na Europa. Vocês poderão, em nosso site, fazer o download gratuitamente do livro. Bueno, essa é minha palestra. Vou volver agora com minha câmera para responder a las perguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor André Gomide, desde Brasil. Le agradecemos por su brillante exposición. Si hubiese alguna pregunta, los invitamos a formularla a través de nuestro chat, y realmente es sumamente interesante. Desde el principio su portuñol fue perfecto, se entendió mucho y todo. Y Diego, una consulta que de algún modo es la pregunta que le podríamos hacer casi a todos nuestros ponentes. ¿Cómo esta situación de pandemia mundial ha afectado todos los planes que ustedes tenían? ¿O ha paralizado o ha retrasado? No, por incrível que pareça, acá em Brasil, a pandemia agora estamos em casa, trabalhando remotamente, parece que estamos trabalhando 2, 3 vezes mais do que o normal, e então conseguimos escrever muitas coisas e planear muitas coisas, e estamos agora, neste final de ano 2020, começando a assinar alguns contratos para o ano 2021. Então, eu creio que a pandemia, obviamente, criou um novo paradigma, uma nova normalidade, como se está falando por aí em Brasil, no mundo. E creio que os projetos de agora para adelante já estarão dentro de uma nova lógica, dentro deste novo normal. Então, eu creio que boa parte das pessoas, das empresas, já se adaptaram a esta nova realidade. Então, a tendência agora é a pandemia começar a arrefecer e a gente poder avançar mais rapidamente, creio. Aquí tenemos una pregunta de Oswaldo Concepción, dice excelente exposición, ¿y por qué indica que en 30 años cambiaría la forma de los trabajos? Porque já estamos, isso já está acontecendo. Como falou Al Gore, não há surpresa, talvez surpreendidos, mas surpresa não há, porque os carros em breve já não se dirigem mais, vão ser autônomos. Já hacemos muitas coisas hoje por el aplicativo. Já estamos trabalhando remotamente, né? Então, o robô vem substituindo as pessoas em trabalhos que são repetitivos. Então, estamos dizendo 30 anos, porque, em verdade, isso já está acontecendo. E eu creio que, no máximo, 10 anos vamos estar assim. Mas quando falamos que em 10 anos já estaremos assim, as pessoas entram em depressão. Então, é melhor dizer 30 para que todos tenhamos um pouco de calma. Para ter tempo de assimilar. Para ter tempo de assimilar e pensar um pouco. Pero claro, yo creo que no 30, pero en 10. En realidad, los trabajos conocidos, repetitivos, cambian totalmente. Es cuestión de estar ayornándose constantemente. Ya uno no puede decir, fui al colegio, fui a la universidad, me gradué con tal título y de ahí trabajar toda la vida de eso. Ya no funciona de esa manera. Es constantemente una actualización y a medida que pasa el tiempo, cada vez más rápido es. Sí, mira, agora estamos acá em Brasil, estamos tendo, as escolas estão funcionando remotamente.
Sí. Daqui a pouco, lá, o professor grava uma aula, uma vez, e depois fica aí no chat hablando com os alunos por las dudas, por las dudas apenas, e em Estados Unidos, os advogados já estão em decadência, porque ele roubou ele software de la IBM, me esqueci, me olvidei agora do nome, o software de IBM está haciendo audiências judiciais com muito mais eficiência do que os advogados. Então, em breve não serão necessários mais os advogados, porque a inteligência artificial já ajuda com a jurimetría. Estamos viviendo el mundo del futuro. Aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿qué experiencias de Chix se tiene en Brasil? ¿Cuántas ciudades están en ello? Aqui em Brasil, este é um processo de longo prazo, um processo que está começando agora. A Chix é uma novidade em termos mundiais, porque foi nosso instituto que pensou este conceito de Chix e lançamos este ano. Então, isso está começando em Brasil. Mas já temos algumas cidades que estão neste caminho. Por exemplo, Campinas, que no interior de São Paulo, Joinville, que é interior de Santa Catarina, Vitória, no Espírito Santo, outra cidade, Juazeiro do Norte, no Ceará, são cidades que já começam a montar seus planos estratégicos de cidade inteligente, portanto, com uma visão integrada, portanto, com o conceito que nós estamos defendendo e que entendemos que de agora para adelante será este o caminho, não haverá outro. Muchísimas gracias, Andrés Gomide, desde Brasil, por brindarnos esta maravillosa exposición y todo el éxito en este proyecto. Muchas gracias. Espero poder estar um dia presente com vocês, pessoalmente com vocês, para falarmos mais sobre este assunto e, quem sabe, trocarmos experiências com nossos países. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bye, bye. Chao, chao. Adiós.